Bom, vamos falar sobre receita, então. Olha o salto aqui que o Fernando falava, né? O Atlético dobrou as receitas em 2019, né? Saltou de 195 milhões para 390, chegando a bater receita de time Ô, com muita Munir, torcida, Fernando. vai falando aí por enquanto que eu vou pegar essa informação da Receita para Não, passar para o claro, pessoal aqui, dessa informação da dívida da Arena, do estádio, né? Isso. do estádio. Como o Fernando falou, o Atlético dobrou as suas receitas em 2019 e vamos pegar alguns exemplos aqui. O São Paulo teve 382 milhões de receita. São Paulo, terceiro clube de maior torcida no Brasil. Então, essa questão da hierarquia que o Fernando dizia, ela é bem representada aqui na questão do gráfico, né? Um salto muito grande. A gente vai entrar no detalhe aqui de onde vem esse salto de receita. É claro que tem a ver também com o momento do clube esportivamente. E é esse gráfico aqui que a gente mostra para vocês. Aqui a gente tem primeiro uma distribuição em percentual das receitas do clube ao longo dos últimos 10 anos. Então, só para vocês acompanharem, a barra laranja é transmissão mais cotas de participação, a amarela, marketing mais comercial, a cinza, match day, que é sócio mais bilheteria, a azul, venda de jogadores, e em verde, outras receitas. Então, por exemplo, quando a gente pega a receita de 2019 do Atlético, 34% vem de venda de jogadores, ou seja, cresceu essa participação aqui em venda de jogador, 41% transmissão mais cotas, 13% match day, 9% marketing mais comercial e 3% outras receitas. Aqui a gente vê isso, crescimento nominal aqui, né? Então, por exemplo, a transmissão e cotas de participação, que tem a ver também com o desempenho do clube em campo, olha o salto que dá, de 86 milhões para 160, né? A venda de jogador também, o Atlético conseguiu ter um salto muito grande, 43 para 133 milhões. É um salto de 90 milhões de reais a mais do que tinha em 2018. Eu acho que o próximo gráfico dá para a gente mostrar melhor. Munir, olha só, volta naquele gráfico ali anterior. Olha que coisa impressionante. Você pega isso aí, você pega essa barra de baixo. Você vê o seguinte: foi a maior receita que o Atlético teve com venda de jogador da história, foi a maior receita que o Atlético teve com transmissão e cotas de participação, foi a maior receita que o Atlético teve na história de match day e foi a maior receita que o Atlético teve na história com patrocínio, marketing comercial. É um negócio impressionante. Os caras bateram um recorde histórico em todas as linhas de receita. Exato. Todas. Aí, Fernando, aqui a gente, já dando sequência aqui, a gente mostra essa variação, né? Primeiro quadro é a variação contra 2018, variação anual. E aqui embaixo, variação de 5 anos. Então, é o que eu estava dizendo, 90 milhões a mais de venda de jogadores, 74 milhões a mais de transmissão e cotas, enfim, ou seja, ele cresceu em todas as frentes, match day, marketing, que o Fernando falava, o recorde, e aqui embaixo contra 2014. Diga, Fernando. Repara, o nome do jogo no futebol brasileiro para receita é você participar de competições de alto nível. Então é o seguinte, você tem 3 competições de alto nível, que são as competições que geram receitas e geram engajamento, interesse do público e tudo mais. Esses são os focos. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Se não for Libertadores, Sul-Americana também é um negócio interessante. Tá? Mas são essas 3. O Atlético está focado nessas 3 competições há um tempo. Ele está focando nessas competições, porque essas competições elas geram maior receita de premiação, receita com transmissão de TV, elas engajam o público, elas têm maior chance de título. Né? Então, tem clube que fica se desgastando e fica investindo em campeonato estadual. Eu vou dar um exemplo do arquirrival do Atlético, Curitiba. Né? Quer dizer, é a diferença da falta de estratégia dos caras. Entendeu? O Atlético, você lembra quando a Sul-Americana era meio amaldiçoada, um negócio meio que você não conseguia entender, né? Que os dirigentes, essa Sul-Americana tal. O Atlético foi um dos primeiros clubes a falar assim, cara, a Sul-Americana é o caminho mais rápido para eu ir para Libertadores, para eu ter um título internacional. Isso conta pra caramba. Conta pra qualquer time. Negócio de Libertadores, time, Série B da Libertadores, foi por muito tempo. Coisa ridícula, né, cara? Foi por muito tempo. E de fato é o seguinte, o Atlético ele foca aonde está o dinheiro. O dinheiro não está em estadual. Por isso que estadual não pensa 2 vezes, põe lá a garotada para jogar. Ainda você acaba gerando uma competição legal para os garotos, para eles poderem, né, começar a fazer aquela transição, né, que é a coisa mais
a parte mais complicada, obviamente, né, do campo e bola e tal. Você pode usar os garotos para jogarem efetivamente uma competição contra times profissionais, né? Quer dizer, ir dando cancha nos caras, e você preserva o teu elenco, cara. Exato. Você preserva o teu elenco. Só que isso fica muito mais financiável se você está na Copa do Brasil e se você está numa competição sul-americana. Porque você começa a usar o teu elenco principal, você começa a fazer, né, quer dizer, aquela curva da temporada que fica hiper povoada, não no caso do Nordeste, né, que é diferente, o calendário pela Copa do Nordeste, mas que fica hiper povoada ali no segundo semestre, agosto, setembro. Esse ano vai ser uma loucura, né? Mas você consegue trabalhar o teu elenco melhor, né? Os jogadores mais caros, aqueles jogadores que tem um custo. Se um jogador desse se machuca, é um problema sério, se machuca num jogo contra um clube pequeno que não vale nada no campeonato estadual, isso não faz sentido nenhum. Então o Atlético foi pioneiro também nesse negócio de botar sub-23 para jogar, de peitar campeonato estadual, né? Quer dizer, cara, esse é um dos caminhos de estadual aqui, quem nos acompanha, mas só colocando, nós não achamos que estadual tinha que acabar de maneira nenhuma, pelo contrário, estadual deveria ser ano inteiro, como uma quinta divisão, né? Que desse a Série D, subsidiado, micro-regionalizado para reduzir custo com logística e, eventualmente, com participação das grifes, mas não obrigando o cara a pegar um time que a torcida, com investimento de Libertadores, né, a jogar em condições de competição amadoras, que é o que você tem, né? Você tem uma mistura no estadual de uma competição amadora com uma competição profissional. Apesar de os clubes serem conceitualmente todos profissionais, eles, na prática, uma boa parte deles tem uma estrutura de clube amador. Então, o Atlético, as decisões são sempre pautadas no sentido do crescimento do clube, né? E sempre tem por trás uma estratégia. A estratégia não é o jogo da quarta e o domingo. A estratégia é o longo prazo. Só que o longo prazo chegou. Repara, o longo prazo chegou. Então, quando os clubes falam, não, o clube não tem estratégia de curto prazo, o clube tem estratégia de curto prazo, que é o que a gente vê aí. A estratégia de longo prazo chegou para o Atlético, né? A falta de estratégia de longo prazo custa hoje o futuro do Fluminense, o futuro do Cruzeiro, do Vasco, do Santos, do Botafogo. É justamente isso. Quer dizer, esses clubes, eles não têm uma estratégia de gestão. Eles têm um embalo. Eles vão lá, vamos lá. Eventualmente umas coisas são positivas, outras são negativas, e você vai seguindo, mas você não tem o norte. Essa é a diferença. Vamos lá. O Mr. Jean Rodrigues está falando que o Atlético está colocando a gurizada para jogar e está ganhando. Vai ser assunto da nossa live às 19, com o Guilherme de Paula. O Jean, abraço aí, Jean. O Jean, estou comigo, cara. O Jean, mesmo, Fernando? Esse é um dos maiores atleticanos do mundo, cara. Ele foi assistir o jogo do Atlético no Japão. Da Copa Suruga aí, que mudou de nome agora. Ele foi assistir o jogo lá no Japão, cara. O cara é atleticano de carteirinha. Olha aqui, falando só a informação. Diga. Só a informação que eu fui buscar. A informação Você veja, a dívida do Atlético com a Arena, referente à Arena, são 275 milhões de reais. Né? Ela é praticamente a dívida líquida do clube. Tirando a dívida da Arena, o endividamento líquido o clube não teria endividamento líquido, seria credor. Né? Essa é uma dívida de longo prazo que custa TJLP mais 1,9% ao ano. O endividamento bancário do clube é residual, são 400 mil reais. Nossa, 400 mil reais, entendeu? Conta garantida, essas coisinhas assim. E o clube tá com a sua dívida alongada em longo prazo. É lógico, essa dívida custa, né? Só a parcela dela custa. Né? O clube tem que pagar a sua dívida. Né? Todo clube que faz um estádio, ele acaba tendo comprometimento financeiro por um tempo, porque o dinheiro que vai para o estádio não vai para o time de futebol. Então você precisa gerar outras receitas. Né? É uma situação bem equacionada. A gente vai passar, só para terminar o assunto estadual, Fernando, vai ser assunto também na conversa com o Guilherme. Você falou que a gente não defende fim de estadual. O problema é que o estadual, do jeito que ele está hoje, né? O clube grande tem que sacrificar 3 meses e o pequeno tem que sacrificar 9. O Atlético entende bem esse problema e sabe priorizar as competições, né?
Estadual hoje, ele fere o clube pequeno e o clube grande e mata o clube pequeno. Ele sangra o grande. Ele sangra o grande e mata o pequeno. Fernando, o que é esse gráfico aqui para o pessoal acompanhar com a gente? Evolução da participação das receitas vindas diretamente do torcedor. Então, esse gráfico aí, ele mostra quanto que da receita do clube total vem direto do bolso do torcedor. O que são as receitas direto do bolso do torcedor? São aquelas receitas pay-per-view, royalties, né, venda de produtos, licenciamento, obviamente. Aqui tem bilheteria e aqui tem pay-per-view, sócio-torcedor, quer dizer, esse tipo de receita, né? 22%. Aí você vai seguir, está no nível mais baixo da história do clube. Só que olha o gráfico de baixo. Nominalmente, ela está no nível mais alto. Ué, mas como, Fernando? É lógico. A receita do clube dobrou. Né? A receita dobrou. Então, a receita do clube dobrou, e mesmo com a receita do clube dobrando, e a participação dos torcedores aumentando, ela não aumentou na mesma proporção do aumento de venda de jogador. Porque ali cota de participação, o Atlético teve quase 100% de crescimento, venda de jogadores foi um crescimento absurdo, e obviamente isso compensou, né? Legal, então aqui a gente tem a gente mostra por categoria aqui, todo o crescimento de receita. Então vocês acompanhem lá pelo relatório que está disponível no site. Mas vamos falar de outras questões aqui, Fernando. Crescimento de despesa também? Isso te preocupa? Claro. Deixa eu só passar aqui. Olha, nos últimos 5 anos, o Atlético vendeu 298 milhões de reais em jogadores. Nos últimos 5 anos. O Vasco vendeu 180 e poucos milhões. Então é o seguinte, às vezes a gente olha assim, agora o Atlético está com a receita grande, a capacidade de investimento no futebol ficou muito forte, né? Porque é uma receita que, como não é uma receita muito comprometida, né? Porque você tem clube, pode ter uma receita ainda maior, né? Mas às vezes a receita é muito comprometida. Então vamos pegar assim, o Atlético está na faixa daqueles clubes. O futebol brasileiro, esse ano, ele dividiu aí em 3 grandes ele abriu fossos, assim, né? Como a gente nunca viu, né? Você tem um grupo lá de clubes na faixa de 250 milhões, né? Que inclui alguns dos famosos, né? Dos 12 famosos, né? Ali tá Vasco, tá Botafogo, tá Fluminense. O Bahia está quase nesse grupo. Acho que Atlético Mineiro e Cruzeiro vêm por essa faixa também. Tá? A gente não sabe o balanço misterioso deles, mas vem por essa faixa também. Aí você tem um grupo da faixa dos clubes na faixa de 400 milhões de receita, né? Que aí você tem Atlético, São Paulo, Corinthians, Santos, Grêmio e Inter. O único clube que eu acho que vai ter dificuldade para se manter nesse grupo aqui desses é o Santos. Porque o Santos, eu acho que ele está tendendo para o grupo de baixo, para o terceiro grupo, vamos chamar assim, né? Então você tem o grupo da faixa de 200, 250 milhões, que a novidade aqui é o Bahia está entrando nesse grupo, tá? Exato. Aí você tem o grupo da faixa dos 400 milhões, que é São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio e Inter, né? E aí você tem 50% acima desse grupo o Palmeiras, que faturou 650 milhões, e teve uma receita recorrente de quase 500, né? Quer dizer, receita recorrente forte, quer dizer, o clube está consolidado num patamar acima, o Palmeiras, e o Flamengo mais acima, com 950 milhões, só que desses 950 milhões, são 300 milhões de venda de jogador, e 650 de receita recorrente. Se a gente tirar a receita recorrente, você vai ter Flamengo 650, Palmeiras com uns 500, e aqui embaixo, vários clubes na faixa de quase 300, tá? Essas são as divisões que a gente tem do futebol brasileiro. O Atlético, ele tá nesse patamar aqui, desses, né? Só que o Atlético tem uma vantagem em relação aos seus outros. Desse grupo, o Atlético e o Grêmio estão um pouco em vantagem, porque Corinthians está extremamente endividado. Se o Corinthians faturar 400 e o Atlético faturar 400, o Atlético terá muito mais grana para investir no futebol do que o Corinthians. Porque o Corinthians tem 200 mil credores tomando dinheiro na boca do caixa. O Atlético não tem. Então o Atlético tem mais sobra
com o mesmo faturamento para investir no futebol. Tem mais do que o São Paulo, mais que o Internacional. Para faturamento, se o faturamento desses clubes for o mesmo, o Atlético vai ter mais investimento no futebol, entende? Por quê? Porque a pressão sobre o caixa é menor. O clube está mais saudável financeiramente. Né? Só para você complementar, o Ricardo Ogliari está perguntando se pós-Covid, o Atlético, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, está afirmando que eles serão os times brasileiros que terão mais força, né? Graças a esse projeto aí, no caso do Atlético, que de consolidação começou em 95. Você enxerga dessa forma? São esses os clubes que vão... Existem nuances, né? A gente, quando terminar essa série de análise de cada um dos principais clubes do futebol brasileiro, faz Botafogo e Fluminense agora, e aí fica aguardando os queridos Corinthians, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, publicarem seus balanços. Né? Depois que passar essa fase, nós vamos soltar um relatório que vai analisar um impacto sobre cada um dos clubes. Né? A gente vai projetar o impacto sobre cada um dos clubes. Então, há nuances, né, de acordo com a matriz de receita dos clubes. Né? Os clubes não têm a mesma distribuição de receitas, e isso impacta de formas diferentes. Né? Uma coisa é certo, e que clubes com melhor gestão vão ser menos impactados. Clubes melhor gestão, eles vão se preparar mais. Clubes com menor gestão vão ter menos custo financeiro, porque podem efetivamente enfrentar uma perda de receita que é dramática. Estava aí o Petralha esses dias aí pedindo, pelo amor de Deus, para o sócio não deixe de, né, o torcedor não deixe de quebra o seu vínculo associativo com o clube. Porque é uma receita fundamental, apesar do momento muito complicado. São os clubes com melhor gestão. Esses clubes, eles tendem a ter um impacto menor. Agora, imagina aqueles clubes que já estavam com problema salarial antes.